Boa noite, Dom. Escrevo porque sinto que guardar essa história só para mim não faz mais sentido. Talvez ela ajude alguém ou simplesmente encontre espaço em outro coração que possa entendê-la. É uma jornada que começou em tempos de alegria e se tornou algo que ainda tento entender. Meu nome é Amanda e tenho 30 anos. Não posso revelar meu paradeiro atual, mas posso dizer que sempre guardei um amor imenso pelo lugar onde nasci. Cresci em uma vila simples no México, cercada de memórias felizes ao lado da minha mãe, Laura. Ela era meu tudo, uma mulher forte e carinhosa e que batalhava incansavelmente para me oferecer o melhor. Nunca conheci meu pai. Minha avó costumava dizer que ele nunca se importou comigo, mas essas palavras nunca me afetaram. Para mim, minha mãe preenchia qualquer vazio. Desde cedo, minha mãe carregava o peso de sustentar nossa casa. Era reservada em seus relacionamentos e mesmo quando tinha algum namorado, nunca o levava para casa. Ela dizia que fazia isso para preservar meu exemplo. Naquele tempo, muitas meninas engravidavam cedo e minha mãe fazia questão de me orientar a cuidar do meu futuro. Cresci com sua imagem de força e seus conselhos como guia. Aos 13 anos percebi algo diferente nela. Ela tinha conhecido alguém e parecia radiante. Eu não fazia muitas perguntas, mas entendia que ela também merecia encontrar felicidade. Quando completei 14 anos no dia do meu aniversário, minha mãe me apresentou Daniel, seu novo companheiro. Ele tinha 33 anos, não muito mais velho que ela, mas aparentava ser mais jovem. Era um homem educado e gentil, mas, de alguma forma, sua presença me deixava desconfortável. Após o almoço daquele dia, minha mãe anunciou que Daniel iria morar conosco. Embora eu tenha forçado um sorriso, senti que algo mudaria na nossa pequena família. Poucos dias depois, ele chegou com suas coisas e nossa rotina começou a se transformar. Daniel era atencioso comigo, sempre tentando me agradar. Ele comprava materiais para a escola e me dava dinheiro para despesas pessoais. Minha mãe, satisfeita com o apoio dele, resolveu deixar o trabalho e se dedicar ao lar. No início achei essa mudança estranha, mas aos poucos me acostumei com a nova dinâmica. Com o passar do tempo, nossa família cresceu. Primeiro veio meu irmão, Eric, e depois minha irmã, Mônica. Minha mãe parecia mais realizada do que nunca, e eu fazia o possível para me adaptar à nova vida com 2 crianças pequenas em casa. Daniel continuava gentil comigo, embora às vezes sua atenção excessiva me incomodasse. Apesar disso, tentava não dar importância, já que ele parecia genuíno em seus esforços para construir uma família conosco. Quando completei 16 anos, notei uma mudança no comportamento de Daniel. Ele começou a reparar mais em mim, comentando com frequência sobre minha aparência. Dizia que eu ficava mais bonita a cada dia. No início encarei essas palavras como elogios inocentes, mas com o tempo elas passaram a martelar na minha mente. Eu me pegava lembrando do que ele dizia e esperando por seus comentários. Sem entender bem o motivo, comecei a dar valor à atenção que ele me dava. Daniel começou a se oferecer para me levar ao colégio, e no início isso me incomodava. Entretanto, fui me acostumando à sua companhia. Ele fazia perguntas sobre meus interesses, planos e sonhos, e eu sentia uma mistura de desconfiança e curiosidade. Com o passar dos dias, notei que nossas conversas se tornavam cada vez mais pessoais e tranquilas, e já não me incomodava tanto estar ao seu lado no carro. O desconforto deu lugar a uma curiosidade que me fazia querer saber mais sobre ele. Uma parte de mim achava tudo aquilo estranho, mas ainda assim, gostava da atenção que ele me dava. Pela primeira vez, senti que alguém me via de modo especial, como se eu fosse importante. Certo dia, ele me deu de presente um celular, algo que na época era considerado um grande luxo. Fiquei encantada e grata. A partir desse momento, comecei a receber mensagens dele. No início, eram perguntas simples sobre como tinha sido meu dia, mas aos poucos tornaram-se mais pessoais. Comentários como "Você é especial, Amanda", ou "Fica mais bonita a cada dia", começaram a mexer comigo, iluminando meus dias e me fazendo esperar ansiosamente por suas palavras. Enquanto isso, minha mãe estava sempre ocupada cuidando de Eric e Mônica. Ela confiava em Daniel sem reservas e nunca pareceu perceber que algo estava fora do normal. Certa tarde, na volta da escola, ele parou em um parque próximo de casa.
Disse que queria conversar e, enquanto caminhávamos, me entregou um pingente de prata em formato de coração. É algo especial para você, explicou. Aquele presente me deixou confusa, mas também lisonjeada. Não sabia como reagir, então simplesmente agradeci. Mais tarde, já no meu quarto, fiquei olhando para o pingente com um turbilhão de emoções. Alegria, inquietação e algo que eu não conseguia decifrar. Eu tinha a sensação de que aquele presente significava algo além do que aparentava, mas não sabia exatamente o que. Nos dias que se seguiram, Daniel estava sempre na minha cabeça. Eu lembrava suas palavras, seus gestos e o jeito como ele me olhava. Nossas interações se tornaram mais frequentes e ele arranjava motivos para sairmos juntos. Íamos a lugares que eu gostava, sorveterias, shoppings ou até mesmo simples passeios de carro. Quanto mais tempo passava com ele, mais confortável me sentia, embora no fundo soubesse que algo naquela relação estava errado. Em uma dessas vezes, enquanto me deixava na escola, ele me disse algo que não consegui esquecer. Amanda, você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Ele falou com seriedade e seu olhar me deixou sem reação. Apenas desci do carro, mas aquelas palavras ecoaram em minha mente pelo resto do dia. Aquela noite foi longa. Eu não conseguia dormir, revivendo o momento em minha cabeça. No dia seguinte, Daniel insistiu em me levar novamente. Desta vez, não seguimos o caminho habitual. Ele tomou uma estrada rural que levava a um mirante. Quando perguntei o motivo, ele disse que queria me mostrar algo especial. Ao chegarmos, saímos do carro e caminhamos até o alto da colina, de onde era possível ver todo o povoado. De repente, ele segurou minha mão. Aquele toque me fez estremecer, mas não me afastei. Você consegue entender o quanto é especial? Ele perguntou, fixando seus olhos nos meus. Meu coração disparou e eu não consegui dizer nada. Foi então que ele se inclinou e me deu um beijo na testa. Senti uma mistura de sentimentos. Uma parte de mim sabia que aquilo não era certo, mas outra não queria rejeitar o que estava acontecendo. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez, me permiti pensar que talvez houvesse algo mais entre nós. Depois daquele dia, minha rotina ganhou um novo sentido. Eu encontrava desculpas para estar mais perto de Daniel. Me oferecia para ajudá-lo em tarefas domésticas, acompanhá-lo ao mercado ou simplesmente sair para um passeio de carro. Minha mãe, ocupada com Eric e Mônica, não notava nada e parecia satisfeita ao ver como nos dávamos bem. Uma vez, enquanto minha mãe estava em uma festa infantil com meus irmãos, fiquei sozinha em casa com Daniel. Ele me convidou para jantar e eu, animada, aceitei. Após a refeição, sugeriu que dessemos uma volta de carro e eu concordei sem hesitar. Aquela noite acabou marcando um ponto de virada. Durante o trajeto, ele parou em um local isolado e revelou que não conseguia mais esconder seus sentimentos. Disse que estava apaixonado por mim. Minhas emoções se embaralharam enquanto ouvia cada palavra. Sabia que aquilo era errado, mas não conseguia evitar corresponder. Nos beijamos ali mesmo e foi como se todo o meu mundo tivesse mudado em um instante. Ao voltar para casa, eu me sentia ao mesmo tempo empolgada e confusa. Fechei-me no quarto e passei horas revivendo cada detalhe daquele momento. Mesmo sabendo que cruzar essa linha era perigoso, eu já estava completamente envolvida. Daniel se tornara o centro de meus pensamentos e não havia como voltar atrás. Depois daquele beijo, nossa relação mudou radicalmente. Procurávamos qualquer oportunidade para ficarmos juntos sem que minha mãe percebesse. Ele continuava me levando para a escola, mas agora os trajetos eram marcados por olhares e gestos que despertavam sentimentos que eu mal conseguia entender. À tarde, quando minha mãe saía com meus irmãos, aproveitávamos o tempo sozinhos em casa. Tudo parecia um risco constante, mas eu estava tão dominada pelas emoções que não conseguia enxergar além do que sentia por ele. Em uma dessas ocasiões, enquanto assistíamos à televisão na sala, Daniel segurou minha mão e me encarou com seriedade. Ele disse que não podia mais continuar daquela forma e que precisava tomar uma atitude. Vamos embora, vamos fugir. Aquelas palavras me deixaram arrepiada.
Era uma proposta que poderia mudar minha vida para sempre. Já não conversava tanto com minha mãe, mas às vezes notava algo em seu olhar quando me via com Daniel, como se ela desconfiasse, mas preferisse não dizer nada. Dias depois, Daniel me levou a um restaurante no centro do povoado. Enquanto comíamos, ele me contou seus planos. Disse que havia encontrado uma cabana nos arredores, onde poderíamos viver em paz, longe de tudo. Sua voz soava convincente e, mesmo hesitando, eu sentia meu coração se inclinando para ele. No final do jantar, ele segurou minha mão e prometeu que faria qualquer coisa para me fazer feliz. Foi ali que aceitei sua proposta. Voltamos para casa com tudo decidido, mas não tínhamos ideia do que estava por vir. Naquela mesma noite, encontramos minha mãe na sala, à nossa espera. Seu rosto transmitia uma mistura de preocupação e raiva. Perguntou onde estávamos, e antes que eu pudesse responder, Daniel segurou minha mão e disse que precisávamos conversar. Naquele instante, algo no olhar dela mudou. Era como se ela entendesse tudo. Seu semblante se encheu de dor e descrença. Minha mãe exigiu explicações, mas as palavras simplesmente não saíram. O silêncio que pairava entre nós foi suficiente para confirmar os piores pensamentos dela. Sem dizer mais nada, ela levantou-se do sofá e trancou-se no quarto. Pouco depois, minha avó apareceu na cozinha com o rosto carregado de fúria. Ela não falou muito, mas suas poucas palavras deixaram claro que eu havia ultrapassado um limite que jamais deveria ter cruzado. Aquela foi a última noite que passei naquela casa. Daniel e eu juntamos nossas coisas e partimos. Ao sair, vi Eric e Mônica nos observando pela janela. Eric, o mais novo, abriu a porta e gritou: "Papai, para onde você vai?" Mas Daniel não respondeu. Entramos no carro e seguimos em direção à cabana de que ele tanto falava. A estrada era escura, e embora eu tentasse afastar os pensamentos sobre tudo que deixava para trás, sentia um aperto que parecia crescer a cada quilômetro. Quando chegamos, senti um misto de alívio e desconforto. Estava longe da tensão da casa, mas uma sensação inquietante começou a me invadir. Naquela primeira noite, quase não dormi. Quando consegui cochilar, tive um pesadelo com minha mãe. Ela aparecia de um jeito que nunca vi antes. Descalça, com os cabelos desgrenhados e uma expressão de ódio que parecia atravessar minha alma. Seus olhos me encaravam como se quisesse me amaldiçoar. Acordei suando, com o coração disparado. Os dias seguintes foram difíceis. Daniel fazia o possível para me animar, mas eu não conseguia parar de pensar no rosto da minha mãe e nas últimas palavras que ela disse: "Você vai se arrepender." As coisas começaram a ficar estranhas na cabana. À noite, ouvia passos ao redor das janelas. Uma vez, encontrei marcas de mãos no vidro, como se alguém estivesse nos observando do lado de fora. Certa tarde, enquanto Daniel estava no trabalho, recebi uma mensagem da minha mãe. Ela dizia que precisava falar comigo. Hesitei por um momento, mas acabei decidindo voltar a casa para encontrá-la. Quando cheguei, minha mãe me recebeu de forma fria. Suas palavras foram diretas: "Você não tem mais família aqui." Tentei explicar que as coisas não saíram como eu esperava, mas ela não quis me ouvir. Enquanto tentava me justificar, percebi um cheiro estranho vindo do meu antigo quarto. Perguntei o que era, mas ela apenas me ignorou. Quando tentei entrar no quarto, ela me impediu. "Você perdeu o direito de estar aqui. Traiu a família." Aquelas palavras me feriram profundamente. Não consegui responder. Enquanto ela continuava falando, comecei a sentir algo estranho. Minha garganta começou a fechar, e uma tosse incontrolável tomou conta de mim. Minha mãe ficou parada, apenas me observando, como se estivesse satisfeita com meu sofrimento. Depois de alguns minutos, ela foi até a cozinha e voltou com um copo plástico vermelho, dizendo: "Beba isso, vai ajudar." O líquido tinha um gosto amargo, mas a tosse diminuiu. Apesar de ter me ajudado, o olhar dela continuava gélido. Algo nela havia mudado, e eu sabia que nosso vínculo nunca seria o mesmo. Saí daquela casa com um peso enorme no peito. Sentia que havia perdido tudo o que importava para mim. No caminho de volta à cabana, minha mente estava fixada no olhar cheio de ódio da minha mãe e na frieza de suas palavras. Daniel tentou me confortar, mas eu sabia que algo dentro de mim tinha se quebrado para sempre.
Eu havia cruzado uma linha definitiva, e as consequências das minhas escolhas agora começavam a me assombrar. Os dias na cabana eram repetitivos, mas carregavam uma sensação constante de desconforto. Apesar de estar longe da minha família, os pesadelos com minha mãe não cessavam. Toda noite, ela aparecia nos meus sonhos com o cabelo desarrumado e uma expressão de desprezo. Às vezes murmurava algo inaudível, mas o tom sempre era sombrio, quase ameaçador. Eu acordava no meio da noite, suando e com o coração acelerado, incapaz de afastar a sensação de que algo estava profundamente errado. Certa noite, enquanto jantávamos, um barulho alto ecoou na cozinha. Pensamos que fosse apenas o vento, mas ao verificar, tudo parecia estar no lugar. Ainda assim, havia algo no ar, algo que não sabíamos explicar. Mais tarde, enquanto dormíamos, uma pedra atravessou a janela da sala. Quando fomos ver, encontramos a pedra enrolada em um pedaço de papel. Ao abrir, vimos uma foto minha e de Daniel acompanhada de uma terra escura, que tinha um cheiro estranho como de umidade misturada com cinzas. Ficamos sem palavras, mas eu sabia que aquilo não era uma simples coincidência. Com o passar dos dias, a situação só piorava. À noite, ouvia passos ao redor da cabana e, às vezes, sentia que olhos invisíveis me seguiam das sombras. Daniel tentava me tranquilizar, dizendo que eu estava imaginando coisas, mas no fundo eu sabia que havia algo mais. Meus pesadelos com minha mãe também se intensificaram. Em um deles, a vi rodeada por velas, queimando algo em um pote de barro, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Quando acordava, meu corpo parecia pesado, como se algo estivesse sugando minha energia. Achamos que mudar de lugar talvez resolvesse o problema. Decidimos deixar a cabana e nos mudar para uma casa maior nos arredores do povoado. Mas a mudança não trouxe alívio. Na nova casa, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Comecei a ouvir sussurros chamando meu nome enquanto tomava banho e frequentemente percebia sombras se movendo pelo canto dos olhos. Daniel, embora tentasse manter a calma, não conseguia disfarçar o medo que também começava a tomar conta dele. Uma noite, enquanto assistíamos televisão, o cachorro que havíamos adotado, Alfredo, começou a latir e rosnar para a porta. Daniel pegou um taco de madeira e foi verificar, mas não encontrou nada do lado de fora. Quando voltou, percebemos que a foto do nosso casamento, que ficava em uma prateleira, estava caída no chão. O vidro estava quebrado e a foto estava coberta com a mesma terra estranha que encontramos na pedra jogada na cabana. No dia seguinte, fui ao mercado para comprar algumas coisas. Enquanto caminhava pelos corredores, uma mulher idosa com um xale escuro me parou. Seus olhos penetrantes me fizeram congelar no lugar. Com uma voz séria, ela disse que havia algo sombrio me acompanhando, algo que não iria embora até que eu pagasse pelo que tinha feito. As palavras dela me deixaram em choque, mas também despertaram minha curiosidade. Resolvi contar a ela o que estava acontecendo, e ela ouviu com a expressão de quem já sabia a resposta. Disse que alguém próximo a mim havia lançado uma espécie de maldição através de bruxaria, e que apenas o perdão poderia quebrá-la. Eu não sabia no que acreditar, mas gravei suas palavras na memória. Ao chegar em casa, contei a Daniel o que a mulher tinha dito. Ele reagiu com irritação e se recusou a levar aquilo a sério. Disse que eram apenas superstições e que eu não deveria me preocupar. Contudo, no fundo, eu sabia que as coisas estavam longe de serem normais. Algo estava errado, e por mais que tentasse ignorar, sentia que aquilo estava apenas começando. Durante aquela noite, enquanto todos dormíamos, tive outro sonho com minha mãe. Dessa vez, ela estava imóvel à porta de casa, me encarando com um olhar carregado de raiva. Disse algo que não consegui decifrar, mas ao acordar, senti uma dor profunda no peito, como se algo pesado estivesse me esmagando. Com o passar do tempo, minha saúde começou a definhar. Um cansaço constante tomou conta de mim, acompanhado de dores que não cessavam, e uma falta de energia que tornava qualquer atividade simples um desafio. Os médicos não identificaram nenhuma anormalidade, mas eu sabia que aquilo não era apenas físico. Parecia que uma presença sombria sugava lentamente minha vitalidade. Daniel também mudou. Cada vez passava menos tempo em casa
tornando-se mais ausente e distante. As coisas que nos conectavam começaram a desmoronar e, apesar das tentativas de manter as aparências, sabíamos que nosso relacionamento estava em perigo. Minha saúde e o vínculo com Daniel seguiram se deteriorando. As sombras que surgiam em casa começaram a se tornar mais definidas, quase como se estivessem me observando. As noites pareciam intermináveis, recheadas de sussurros e passos que me arrancavam do sono no meio da escuridão. Algumas vezes, tinha a sensação de que alguém permanecia parado ao lado da minha cama, respirando devagar. Daniel passava ainda mais tempo fora, justificando que era por causa do trabalho, mas eu sabia que havia algo errado. Certo dia, ao acordar, percebi que o cachorro, Alfredo, havia desaparecido. Procurei por toda parte, tanto dentro quanto fora da casa, mas não havia nenhum sinal dele. Embora quisesse acreditar que ele simplesmente fugira, no fundo, sabia que não era isso. Naquela noite, enquanto tentava dormir, um barulho forte ecoou na janela do meu quarto. Fui até lá com cautela e, ao abrir a cortina, encontrei um pequeno embrulho envolvido em um pano sujo. Quando o desfiz, descobri terra e ossos de um animal pequeno. O medo que senti foi paralisante. Eu sabia que aquilo não era coincidência. Nos dias seguintes, tudo se tornou ainda mais obscuro. Os pesadelos passaram a ser recorrentes, sempre com a mesma imagem. Minha mãe cercada por velas pretas, queimando algo em um recipiente enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Seu rosto estava cheio de fúria, e os olhos que um dia me transmitiram amor pareciam vazios, como se a mulher que me criou tivesse desaparecido. Ao acordar, meu corpo doía, e a sensação de sufocamento era constante. Decidi retornar ao mercado para procurar a mulher que havia me alertado sobre bruxaria. Andei pelos corredores até encontrá-la. Quando nos vimos, ela me olhou com severidade e, antes que eu dissesse qualquer coisa, segurou minhas mãos e declarou: "O que te acompanha não vai embora facilmente. Há alguém próximo tomado pelo ódio, e essa energia vai continuar te perseguindo até você confrontar o que aconteceu." Suas palavras me abalaram profundamente. Supliquei por ajuda, mas ela disse que sua intervenção não bastaria. Apenas o arrependimento e o perdão poderiam romper aquilo. Naquela noite, tomei coragem e contei tudo a Daniel. Falei sobre os sonhos, a mulher do mercado e minha sensação de que minha mãe estava por trás de tudo. No início, ele não acreditou, mas, diante da minha insistência e da intensidade das minhas palavras, começou a se preocupar. Ele prometeu que buscaríamos alguém para nos ajudar, mas nunca cumpriu essa promessa. Os dias se arrastaram e a distância entre mim e Daniel crescia sem pausa. Ele passava cada vez menos tempo em casa, deixando-me sozinha para encarar os medos e o peso das escolhas que fizemos. Numa noite, enquanto estava sozinha, ouvi batidas firmes na porta. Pensei que fosse Daniel, mas ao abrir, só encontrei o vazio. Quando voltei para a sala, percebi que a foto nossa, antes pendurada na parede, estava no chão, quebrada em pedaços. Um arrepio gelado tomou conta de mim e corri direto para o quarto. Ali, encolhida sob as cobertas, ouvi passos pesados no corredor, lentos, como se alguém se aproximasse da minha porta. Apertei os olhos, rezando para que aquilo acabasse logo. Na manhã seguinte, encontrei um rastro de cinzas que ia da entrada até o meu quarto. Não fazia ideia de como lidar com aquilo ou quem poderia me ajudar. Resolvi procurar minha mãe, mesmo sabendo o quão difícil seria encará-la. Voltei à casa onde cresci, mas tudo parecia abandonado. Minha avó não estava mais lá, e meus irmãos mal fizeram questão de aparecer. Minha mãe me recebeu com um olhar duro carregado de mágoa, mas, por trás da raiva, eu podia enxergar a dor. Pedi perdão, mas ela não respondeu nada. Apenas me encarou com uma mistura de tristeza e rancor. Enquanto tentava explicar o que estava acontecendo, notei um altar em um canto da sala. Havia velas pretas e restos queimados dentro de um recipiente. O cheiro era familiar, o mesmo que senti uma vez no meu antigo quarto. Perguntei o que era aquilo e ela respondeu com frieza: "O que você merece." Não consegui ficar por mais tempo. Saí daquela casa com o peito esmagado,
mas também com uma certeza terrível. Minha mãe estava tramando algo contra mim. Os acontecimentos estranhos pioraram nos dias seguintes. Comecei a ouvir a voz dela dentro da minha casa, mesmo sabendo que estava longe. Em meus sonhos, ela aparecia com frequência, e suas palavras agora eram nítidas. Eu te avisei, você vai se arrepender. Foi então que Daniel me disse que não podia mais continuar assim. Ele admitiu que os eventos e o peso de tudo o que vivemos tinham se tornado insuportáveis. Foi embora, levando suas coisas e me deixando sozinha. Eu me sentia completamente desamparada. Os dias que vieram depois foram os mais escuros que já vivi. Minha casa, antes um lugar de acolhimento, se transformou num ambiente sombrio e sufocante. Cada canto parecia carregar algo que sugava a minha energia. Os pesadelos com minha mãe persistiram, mas tornaram-se ainda mais intensos. Todas as noites, eu a via sussurrando enquanto segurava algo em suas mãos. Às vezes era uma foto minha, em outras, um boneco que se parecia comigo. Certa noite fui acordada por um estrondo que sacudiu a casa. Corri para a sala e encontrei o espelho caído, estilhaçado no chão. Quando me aproximei, vi algo assustador refletido nos cacos. O rosto da minha mãe mais distorcido, com olhos sombrios e uma expressão que parecia saída de um pesadelo. Meu corpo congelou e um frio cortante subiu pela minha espinha. Foi nesse momento que entendi que o que enfrentava ia além das maldições de minha mãe. Algo maior, algo despertado pelo ódio dela, agora me perseguia. Naquela noite decidi que não poderia continuar vivendo daquele jeito. Mesmo sabendo que minha mãe não me perdoaria, precisava confrontá-la mais uma vez. Não para pedir clemência, mas para entender o que ela havia feito e talvez encontrar uma maneira de acabar com aquilo. Juntei o pouco de coragem que ainda tinha e voltei à casa onde tudo começou. Ao entrar, encontrei-a exatamente onde esperava, diante do altar. Dessa vez, não restava dúvida do que ela fazia. Havia mais velas pretas, figuras esculpidas em cera com formas inquietantes, e no centro uma foto minha com as bordas queimadas. Fiquei ali imóvel enquanto ela murmurava palavras que não conseguia entender. Quando levantou o olhar e me viu, seus olhos carregavam um ódio que eu jamais tinha presenciado. Perguntei quase gritando o que ela estava fazendo e por que estava me destruindo. A princípio, ela não disse nada, mas depois de alguns segundos respondeu com uma voz gelada: "Você merece. Você tirou de mim a única coisa que me trazia felicidade e agora eu estou garantindo que você pague por isso." Suas palavras me atravessaram como uma lâmina. Eu sabia que ela tinha razões para sofrer, mas não conseguia entender como uma mãe podia desejar tanto mal à própria filha. Implorei novamente que parasse, mas ela foi firme. Isso só acaba quando eu decidir. Naquele momento percebi que não havia mais espaço para diálogo. O ódio havia destruído qualquer resquício do que um dia fomos como mãe e filha. Voltei para casa mais perdida do que nunca. Naquela noite tive o pior pesadelo da minha vida. Vi minha mãe rodeada por sombras, mas agora ela não estava sozinha. As figuras ao redor começaram a ganhar forma, e uma delas se aproximou de mim. O rosto daquela coisa era indistinto, mas sua presença era sufocante. Sentia como se o ar fosse arrancado dos meus pulmões, e quando despertei, meu corpo estava gelado, como se tivesse ficado cara a cara com algo que não pertencia a este mundo. Isso foi a confirmação de que eu precisava. Entendi que, se quisesse me libertar, teria que romper aquele vínculo sozinha, mesmo sem saber como. Lembrei-me das palavras da mulher no mercado. Apenas o perdão poderia pôr um fim àquilo. Com a dor pesando em mim, decidi escrever uma carta para minha mãe. Na carta, pedi perdão por tudo o que tinha feito. Expliquei o quanto eu a amava, o quanto precisava dela e o quanto lamentava tê-la ferido. Não sabia se seria suficiente, mas era a única coisa que eu podia fazer. Deixei a carta na porta da casa dela e fui embora sem tentar vê-la. Não estava pronta para um encontro cara a cara. Voltei para casa e esperei. Pela primeira vez em meses, não tive pesadelos. Dormi profundamente e, ao acordar, senti uma leve paz, algo que parecia impossível até então. Nos dias seguintes, os eventos estranhos começaram a desaparecer. As sombras sumiram, os sussurros cessaram
E, embora a casa ainda carregasse um certo vazio, ela já não parecia opressora. No entanto, o vazio dentro de mim permaneceu. Eu sabia que nunca recuperaria o relacionamento que tive com minha mãe, mas compreendi que esse era o preço das minhas escolhas. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Se você decidir publicar minha história, por favor, mantenha o anonimato e altere os nomes mencionados. Tudo começou quando eu tinha cerca de 24 anos e conheci um rapaz chamado Tommy. Foi em um almoço de família, evento ao qual compareci sem grandes expectativas. Ele me chamou a atenção por ser uma pessoa simples, gentil e muito atenciosa. No início, eu não imaginava que pudéssemos nos conectar tão profundamente, mas com o tempo, percebi que Tommy possuía quase todas as qualidades que eu sonhava encontrar em alguém. Ele era respeitoso, carinhoso e incrivelmente generoso. Estava sempre presente, me fazendo sentir valorizada e amada. Logo ele me contou que vinha de uma família bastante religiosa. Seu pai, Ernesto, era pastor de uma igreja cristã local. Por outro lado, eu sempre tive curiosidade por temas espirituais, como histórias de bruxaria, e sabia que isso poderia me tornar alguém fora dos padrões para eles. Ainda assim, não imaginei que essa diferença se tornaria um problema, já que eu nunca tive intenção de interferir na fé ou nos costumes da família de Tommy. As dificuldades começaram a surgir quando passei a frequentar mais a casa dele. Ficou claro que a família não me via com bons olhos. Minha primeira conversa com Ernesto foi desconfortável. Ele parecia desconfiado e fazia perguntas com o intuito de encontrar falhas em mim. Por respeito, eu mantinha a compostura e tentava participar das conversas, mas era evidente que analisavam cada palavra minha. Descobri então que a família de Tommy tinha outra pessoa em mente para ele: Joyce, sua ex-namorada. Ela era ativa na igreja, participava de todos os eventos e tinha a aprovação de toda a família, especialmente de Ernesto. Essa situação me deixou desconfortável, mas Tommy sempre dizia que, com o tempo, tudo se resolveria. Decidi tentar manter a calma e encontrar meu espaço naquele ambiente. Entretanto, coisas estranhas começaram a acontecer. Certo dia, fui à casa da família e encontrei Joyce lá. Disseram-me que ela costumava visitar com frequência, o que inicialmente não me incomodou. Só que ao passar do tempo percebi que ela ficava hospedada com regularidade e era tratada quase como parte da família. A mãe de Tommy demonstrava carinho especial por ela, o que só aumentava minha sensação de exclusão. Tommy mantinha distância, mas parecia visivelmente desconfortável com a situação. Apesar de ele garantir que não havia mais nada entre os dois, eu sentia o peso daquela dinâmica. A postura de Ernesto também não ajudava, pois ele deixava claro com suas atitudes que preferia Joyce. Aos poucos aquilo começou a afetar minha confiança. Eu sentia que era um incômodo naquele ambiente, e as discussões entre mim e Tommy se tornaram frequentes, muitas vezes por motivos banais. A ansiedade que isso me causava estava nos afastando. A presença constante de Joyce na casa era algo que eu simplesmente não conseguia ignorar. Embora Tommy insistisse que nada acontecia, o clima carregado e os olhares da família me diziam outra coisa. As brigas entre nós aumentaram e, eventualmente, comecei a me questionar se nosso relacionamento tinha algum futuro. No fim, Tommy decidiu terminar comigo. Poucos dias depois, ele apareceu ao lado de Joyce em eventos familiares, confirmando que havia reatado com ela. Foi devastador para mim. Aquilo me deixou completamente arrasada. Tentei seguir adiante com minha vida, mas havia algo dentro de mim que insistia em dizer que a história não tinha terminado ali. Passei meses me distanciando de tudo para preservar minha saúde mental. Trabalhei mais horas, saí com amigas e me forcei a não procurá-lo. Ainda assim, não conseguia parar de pensar em Tommy.
Foi em um desses momentos de dúvida que decidi tentar algo diferente. Um adoçamento, um ritual leve que, segundo me disseram, poderia reaproximar-nos se ele ainda sentisse algo por mim. Contratei uma bruxa que fazia leituras de tarô e pequenos rituais. Ela me alertou que esses trabalhos só funcionam se houver algum sentimento verdadeiro do outro lado. Acreditei na força do que tínhamos e resolvi arriscar. Depois disso, Tommy começou a me procurar novamente, mas de forma instável. Em alguns dias, aparecia cheio de saudades, dizendo que pensava em mim. Em outros, sumia sem explicação. Essa montanha-russa emocional durou meses e eu não conseguia entender seu comportamento. Certo dia, ele me chamou para acompanhá-lo em umas compras. O reencontro foi estranho e tenso. Tommy parecia perdido, com um olhar distante e uma inquietação que eu não conseguia interpretar. Algo não parecia certo. Pouco tempo depois, vi uma foto dele nas redes sociais. Ele estava com Joyce, participando de um culto na igreja da família. Aquilo mexeu comigo. Fiquei me perguntando se ele estava apenas brincando com meus sentimentos, mas, no fundo, algo me dizia que havia algo mais complexo por trás. Tommy nunca tinha sido tão envolvido com a igreja, nem tão próximo de sua família, a ponto de aderir completamente às atividades religiosas. Ele sempre seguiu seu próprio caminho e parecia imune às expectativas do pai, Ernesto. O comportamento atual não fazia sentido. Parecia que ele tinha se transformado em outra pessoa. Foi então que decidi buscar ajuda mais especializada. Contei à mesma bruxa que fez o adoçamento sobre o que estava acontecendo e perguntei se ela conhecia alguém com experiência em situações mais intensas. Ela me indicou um senhor de outro município, mas avisou que ele trabalhava com bruxaria forte e que era essencial eu estar segura do que queria. De início, eu disse a ele que queria separar Tommy de Joyce de uma vez por todas. Era doloroso imaginá-lo preso a ela, e a raiva só alimentava essa ideia. No entanto, quando relatei toda a história ao xamã, ele ficou sério. Disse que era improvável que Tommy estivesse ao lado de Joyce por escolha própria. Segundo ele, era possível que houvesse um amarre envolvendo a ex ou até mesmo a família dele. A ideia parecia absurda no começo, mas ao mesmo tempo explicava as mudanças bruscas que eu tinha notado no comportamento de Tommy. Minha intuição já suspeitava de algo do tipo. O xamã fez suas leituras e confirmou que Tommy havia consumido algo que o mantinha preso. Segundo ele, essa substância não apenas criava essa ligação, mas em doses maiores poderia prejudicar a saúde dele. Fiquei chocada com a ideia de que a ex e os pais pudessem recorrer a algo tão extremo para mantê-lo na religião e ao lado da parceira ideal. Com a orientação do xamã, começamos um trabalho longo e meticuloso para desfazer o amarre. Ele explicou que o processo levaria semanas ou até meses, pois não se tratava apenas de quebrar a ligação, mas também de proteger Tommy de futuras tentativas de controle. Todo o trabalho foi feito sem que ele soubesse, já que Tommy nunca acreditou nesse tipo de prática. Eu, por outro lado, segui todas as instruções do xamã à risca, mantendo segredo absoluto. Durante esse período, minha relação com Tommy foi marcada por situações muito estranhas. Ele aparecia na minha casa de repente, com uma expressão cheia de angústia, pedindo para passar a noite. Às vezes acordava assustado com pesadelos e em outras ocasiões simplesmente sumia por vários dias, reaparecendo confuso, sem saber como se explicar. Apesar de tudo, eu sentia que ele precisava de ajuda e me comprometia a estar presente para ele, sem deixá-lo enfrentar aquilo sozinho. Um episódio em particular ficou gravado em minha memória. Numa noite, Tommy bateu à minha porta pálido e tremendo, visivelmente desorientado. Seu olhar estava perdido, mas ele se agarrava a mim como se eu fosse a única coisa segura em meio ao caos. Ele me contou que tinha a sensação de estar sendo observado e que durante a madrugada ouvia vozes chamando seu nome. Deixei que ele dormisse no sofá, mas a noite foi tensa. Tommy se mexia inquieto, como se estivesse preso a sonhos perturbadores, enquanto eu mal consegui pregar os olhos. Rezei como sabia e segui cada instrução que o xamã havia me passado, lembrando que ele me alertou sobre possíveis manifestações de medo durante o processo de libertação. Continuei os rituais com dedicação,
acendendo velas, preparando infusões e repetindo as orações específicas que o xamã havia indicado. Nunca imaginei que me encontraria envolvida em algo assim, mas a situação exigia. Aos poucos as mudanças começaram a surgir. Tommy parecia menos confuso. Em uma tarde, ele falou com clareza e mencionou que não tinha mais vontade de ir à igreja com sua família. Inclusive questionou por que tinha se envolvido tanto nas atividades religiosas. Foi a primeira evidência de que o trabalho do xamã estava funcionando. Mantive contato constante com o xamã durante esse período. Ele foi honesto ao me dizer que, mesmo após a libertação de Tommy, não havia garantia de que voltaríamos a ficar juntos, já que o livre-arbítrio dele era algo fundamental. Respondi que o que mais importava era que Tommy não fosse mais controlado por algo que o prejudicava, embora no fundo eu desejasse que ele quisesse reatar. Aceitei que a decisão final seria dele. Para minha surpresa, Tommy reagiu rapidamente. Numa manhã, ele apareceu em minha casa com um semblante completamente diferente. Me abraçou e pediu perdão por tudo o que havia me feito passar. Sua voz soava como antes, firme e lúcida. Ele me confessou que ainda tinha muito carinho por mim e que os últimos meses o deixaram profundamente confuso. A partir daí, Tommy passou a frequentar minha casa com mais regularidade. Apesar disso, notei que ele evitava retomar contato com sua família. Estava claro que os conflitos com o pai e sua aversão à igreja e a Joyce ainda eram assuntos delicados que ele preferia adiar. Eu entendia sua necessidade de tempo, mas sabia que ele não poderia se isolar indefinidamente. O xamã me alertou que mais cedo ou mais tarde a família de Tommy tentaria trazê-lo de volta. Por isso, continuamos com os rituais para proteger Tommy, criando uma barreira que o ajudasse a evitar um novo amarre. Mesmo sem compreender totalmente o funcionamento desses processos, segui cada passo indicado, determinada a mantê-lo seguro. Pouco tempo depois, decidimos formalizar nosso relacionamento quase por impulso. Tommy me disse que queria um compromisso sério e que era profundamente grato por eu ter ficado ao lado dele em seus momentos mais difíceis. Assim, começamos a falar em casamento. Tudo aconteceu de forma rápida, mas na época eu sentia que, se não tomássemos essa decisão, a família dele poderia encontrar novas maneiras de nos afastar. Essa experiência me ensinou que muitas vezes há muito mais acontecendo por trás das aparências do que conseguimos enxergar. Finalizo dizendo que a religiosidade de alguém não define o caráter ou o faz uma boa pessoa. A ideia de prejudicar o próprio filho só para mantê-lo dentro de um mesmo círculo é tudo menos cristã, pelo menos no meu ponto de vista. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. A lenda que cercava o rio sempre me despertou uma curiosidade inquieta. Eu adorava escutar meu avô contar histórias enquanto ele repousava em sua cadeira de vime, na varanda da nossa casa. Suas narrativas não eram apenas fascinantes, havia nelas um tom de advertência, como se cada relato escondesse lições preciosas sobre os erros de outrora. Entre tantas histórias, havia uma que me deixava com a espinha gelada, a do misterioso rio oculto, um tema que poucos na comunidade de Guerreiro ousavam mencionar. Sempre que tocava nesse assunto, meu avô começava com as mesmas palavras carregadas de mistério. Há coisas, meu neto, que é melhor deixar intocadas. Alguns lugares deveriam permanecer esquecidos. O relato que vinha depois era uma trama tecida com ganância, temor e o presságio de um destino sombrio. Tudo se passara nos anos 70, quando o povoado era menor e a vida dependia quase exclusivamente da agricultura. Com o esgotamento das terras, a escassez começava a pesar sobre as famílias. Foi nesse cenário que surgiu Donizete, um homem conhecido por suas histórias de aventuras e mapas de supostos tesouros. Donizete apareceu com um pergaminho que, segundo ele, levava até um rio nas montanhas, onde revolucionários da Guerra da Independência teriam escondido o ouro. Afirmava que o local jamais fora explorado e que o tesouro ainda aguardava quem tivesse coragem de reclamá-lo.
Essa é a chance de deixarmos a miséria para trás, diziam alguns homens na cantina, entre goles de mescal. Só precisamos de determinação para buscar o que é nosso. Meu avô, junto com Rubens, Saulo e Jairo, decidiu participar da expedição. Cada um tinha seus motivos: alimentar os filhos, pagar dívidas ou escapar da monotonia que sufocava o povoado. Mas nem todos estavam convencidos da ideia. E a tal maldição? Perguntou um ancião na cantina, enquanto saboreava seu mescal devagar. Donizete apenas riu, mas o comentário pairou no ar pesado. A tal maldição remontava a uma curandeira que, há muito tempo, protegera o rio e ajudara os revolucionários a esconder o ouro. Contavam que ela entregara sua vida para guardar o segredo, sendo executada à beira do rio pelos inimigos. Antes de morrer, lançara um juramento: ninguém poderia tocar aquele ouro sem sofrer graves consequências. Donizete desdenhou. São apenas histórias para amedrontar tolos. Se queremos algo, precisamos ir atrás. Não vamos deixar superstições nos deterem. Mesmo assim, meu avô confessou que sentiu um arrepio ao ouvir essa história. Mas a fome e a promessa de uma vida melhor falaram mais alto que o medo. Na manhã seguinte, o grupo partiu, carregando ferramentas de escavação, mantimentos e uma coragem que parecia superar o perigo. Meu avô descreveu a trilha como uma jornada que ficava mais árdua a cada passo. A mata era fechada, o ar denso e pegajoso. Quando finalmente alcançaram o local indicado no mapa, avistaram o rio escondido entre árvores gigantescas e pedras envoltas em musgo. A água era pura como cristal, mas o ambiente tinha algo de inquietante. Meu avô comentou que tudo ali parecia envolto em um silêncio antinatural, como se até os pássaros tivessem decidido manter distância. Era belo e ao mesmo tempo intimidante, ele me disse. Parecia um lugar que não pertencia a este mundo. Os homens começaram a explorar os pontos indicados no mapa, escavando junto às pedras e vasculhando as margens do rio. Em vez de ouro, descobriram fragmentos antigos, pedaços de cerâmica, ferramentas corroídas pelo tempo e uma cruz de metal já oxidada. Apesar da frustração, Donizete mantinha sua confiança, afirmando que estavam perto de encontrar o tesouro. Naquela noite, acampados ao lado do rio, algo inexplicável abalou o grupo. Saulo, o mais supersticioso deles, despertou em meio a gritos desesperados. Viu uma mulher do outro lado do rio parada nos observando em silêncio, disse ele com a voz trêmula. Ela vestia branco e tinha o rosto coberto por cabelos. Era a curandeira. Donizete tentou tranquilizá-lo, garantindo que não passava de fruto da imaginação. Mas Saulo se recusou a voltar a dormir. Embora meu avô não tenha visto nada, ele admitiu que sentiu uma presença naquela noite, como se alguém invisível estivesse entre eles. No amanhecer seguinte, notaram pegadas femininas impressas na areia próxima ao rio. O grupo permaneceu em silêncio, mas o medo começou a se infiltrar em todos. O desastre não demorou a chegar. Durante a exploração de uma caverna, Jairo, o mais jovem do grupo, escorregou e caiu em um poço profundo. Por mais que tentassem resgatá-lo, as paredes escorregadias e a água gelada dificultaram os esforços. Quando finalmente conseguiram retirá-lo, já era tarde demais. O que mais marcou meu avô não foi o acidente em si, mas o olhar de Jairo quando o encontraram. Seu rosto estava congelado em uma expressão de horror, como se tivesse presenciado algo indescritível antes de morrer. Isso não foi por acaso, murmurou Saulo. É a maldição. Mesmo assim, Donizete insistiu em continuar. A ideia de desistir parecia insuportável diante do que tinham arriscado. Porém, ao retornarem ao povoado, carregavam não só a perda de Jairo, mas também um temor profundo, algo que nenhum deles conseguia explicar em palavras. Embora não tivessem encontrado o ouro, meu avô dizia que sentiam como se o rio tivesse deixado uma marca em cada um deles, como se tivessem ultrapassado um limite proibido. A sensação de que a maldição ficaria nas montanhas logo se desfez. Tanto Donizete quanto Saulo começaram a sofrer com pesadelos. Saulo, que afirmava ter visto a curandeira, foi o primeiro a sucumbir. Poucas semanas após retornar, ele foi encontrado morto em sua cama com os olhos arregalados e uma expressão de pânico que lembrava a de Jairo. No início, meu avô acreditava que o pior já havia passado.
A morte de Jairo poderia ser atribuída ao terreno traiçoeiro e à falta de preparação. Contudo, logo ficou evidente que algo os havia seguido das montanhas, algo invisível e incompreensível. Saulo foi o primeiro a mostrar sinais de que algo estava errado. Ele se isolou, recusava contato e parecia conversar sozinho durante a noite. Quando sua esposa lhe perguntava com quem falava, ele apenas respondia com um olhar perturbado. Estou tentando fazê-la nos deixar em paz. Minha avó, preocupada, tentou visitá-lo um dia, mas Saulo se negou a abrir a porta. Poucos dias depois, sua esposa o encontrou sem vida. Não havia sinais de violência nem de doença. Ele simplesmente parou de respirar. O que mais chocou a todos foi a expressão congelada em seu rosto. Olhos abertos, como se encarassem algo terrível, e a boca entreaberta, como se estivesse gritando silenciosamente. A notícia sobre a morte de Saulo rapidamente se espalhou pela vila. Alguns acreditavam que a causa era o peso do remorso ou o desgaste emocional, mas havia quem murmurasse sobre a maldição. Assustada, a esposa de Saulo deixou o povoado pouco tempo depois, abandonando a casa, que logo ganhou fama de mal-assombrada. Diziam que nas noites ventosas, as janelas se abriam sozinhas. Enquanto isso, Donizete, líder da expedição, também começou a dar sinais de declínio. Mas, ao contrário de Saulo, que se isolou, Donizete mergulhou ainda mais fundo em sua obsessão pelo ouro. Apesar das tragédias, permanecia convicto de que o tesouro continuava escondido, esperando por alguém corajoso o suficiente para encontrá-lo. O rio não tem culpa, afirmou ele ao meu avô durante uma conversa na cantina. Somos nós que estamos sendo destruídos pelo medo, mas eu não tenho medo. Vou voltar e pegar aquele ouro. Meu avô tentou convencê-lo a abandonar a ideia, a deixar o rio e a maldição para trás. Mas Donizete não cedeu. Tentou organizar uma nova expedição, mas não encontrou ninguém disposto a acompanhá-lo. A fama da maldição havia se espalhado e ninguém queria arriscar a própria vida. Certa noite, Donizete afirmou ter visto algo que o deixou inquieto. Segundo ele, enquanto caminhava pela casa, notou uma mulher parada do outro lado da rua, iluminada pela luz de um lampião. Vestia branco, e seu rosto estava oculto pelas sombras, mas ele sentia que era observado. Não estou louco, garantiu a meu avô no dia seguinte. Ela está me seguindo, mas não vai me impedir. Enquanto Donizete insistia em ignorar o que acontecia ao seu redor, o restante do povoado começou a sofrer com infortúnios inexplicáveis. As plantações, já debilitadas, começaram a murchar repentinamente. Animais adoeciam e morriam sem razão aparente, e os poços começaram a secar. Os moradores começaram a atribuir os problemas à maldição trazida do rio. É culpa deles, acusavam alguns, apontando para a casa do meu avô e de Donizete. A ganância deles trouxe isso para nós. Meu avô sempre dizia que essa foi a parte mais difícil de suportar. Os olhares desconfiados dos vizinhos, que talvez não estivessem completamente errados. A situação atingiu seu ponto final com a morte de Donizete. Ele foi encontrado em sua casa por sua irmã, depois de vários dias sem dar notícias. A cena era perturbadora. Ele estava sentado em sua escrivaninha, com a cabeça apoiada sobre um mapa do rio. Velas ainda queimavam ao seu redor, e uma garrafa quase vazia de mescal repousava ao lado. Assim como Saulo, Donizete tinha o rosto congelado em uma expressão de puro terror, como se tivesse vislumbrado algo aterrorizante antes de morrer. No entanto, havia algo diferente dessa vez. Sobre o mapa notaram marcas de água, como se tivesse sido derramado um pouco do rio sobre o papel. Meu avô sempre dizia que isso era inexplicável, já que ninguém entrara na casa desde que Donizete se trancara lá dentro. A morte de Donizete selou o destino daquela história no povoado. Não restavam dúvidas de que a maldição era real. As advertências sobre o rio e sua guardiã tinham sido ignoradas, e agora todos estavam pagando o preço. Depois disso, meu avô nunca mais mencionou o rio. Apesar de continuar vivendo no povoado, evitava qualquer conversa sobre o que havia acontecido. Para ele, o melhor era manter viva a memória da tragédia como um alerta para que ninguém mais ousasse repetir o mesmo erro. Como já te falei, meu filho, certas coisas devem permanecer enterradas, seja no solo, seja nas lembranças.
Ele costumava me dizer. Apesar disso, eu sempre tive a sensação de que havia algo além no que ele contou. Uma parte da história que ele nunca revelou completamente. Meu avô partiu há mais de 15 anos, mas essa história continua viva na minha memória e eu a compartilho sempre que surge uma oportunidade. Boa noite, Dom. Me chamo Rivaldo, sou do interior de São Paulo e a história que vou contar aconteceu cerca de 6 anos atrás. Minha infância foi em um pequeno conjunto habitacional com apenas 7 ruas, ao lado de um terreno baldio que ocupava quase metade do quarteirão. Do meu quarto, dava para observar um caminho de terra cercado por mato, árvores e restos de lixo. Durante o dia, era usado como atalho para outros bairros, mas à noite ninguém se atrevia a passar por lá. O lugar era escuro e dava uma sensação estranha, quase ameaçadora. Como o terreno ficava perto de casa, meus amigos e eu costumávamos explorá-lo quando crianças. Vasculhávamos em busca de objetos velhos ou tentávamos capturar insetos em potes. Porém, algumas áreas eram tão tomadas pela vegetação que a gente raramente se arriscava a entrar. Eu dividia o quarto com meu irmão mais novo. Nossa mãe, que trabalhava o dia inteiro, não tinha muito tempo para acompanhar o que fazíamos depois da escola. Passávamos boa parte da tarde brincando na calçada com um cachorro de rua que rondava o quarteirão. Era um bicho desconfiado de quase todo mundo, mas comigo parecia ter algo diferente. Me seguia para todo lado. Certa tarde, enquanto eu procurava algo que o cachorro pudesse comer, notei que ele caminhava em direção ao terreno baldio. Curioso, decidi segui-lo para ver o que ele tinha encontrado. Meu irmão tentou me alertar para não ir muito longe, mas não dei atenção. Achei que não havia motivo para preocupação. Ao entrar no terreno, percebi que alguém tinha organizado galhos e folhas, formando o que parecia uma trilha. O cachorro ia na frente, farejando tudo, e eu o acompanhava com cuidado, abaixando o corpo para desviar dos galhos secos. De repente senti um cheiro estranho, algo parecido com cera queimada. Ao me aproximar, deparei-me com algo que me gelou a espinha. No meio dos galhos e do lixo, havia um altar improvisado. Era feito com uma caixa de madeira quebrada e tijolos dispostos ao redor. No centro, havia uma imagem de Exu, rodeada por velas usadas recentemente. Algumas ainda tinham restos de cera mole. Também vi flores secas e pedaços de papel queimado, mas não consegui entender o que estava escrito. Aquela visão me deixou inquieto. Eu não entendia por que alguém montaria algo assim, escondido naquele lugar. Numa noite por volta das 10, minha mãe e eu saímos para comprar algumas coisas na vendinha. Meu irmão ficou em casa estudando. Na volta, como de costume, o cachorro ia na frente. Quando passamos pela entrada do terreno baldio, algo chamou nossa atenção. Ao lado dos arbustos, perto de uma cerca de arame, estava uma figura acinzentada e imóvel. Tinha forma humana, mas seus movimentos eram estranhos, quase como se aquela silhueta mudasse de forma a cada passo. Olhei para minha mãe, ela estava pálida. O cachorro, ao perceber a presença daquela figura, começou a latir e correu em sua direção. Quando chegou perto, aquilo simplesmente desapareceu. Não parecia que tinha se escondido, foi como se tivesse sumido de repente. O cachorro ficou rondando, farejando o chão, como se tentasse entender o que aconteceu. Minha mãe e eu não dissemos nada, apenas trocamos olhares assustados e apressamos o passo para casa. Depois desse episódio, nunca mais vimos algo parecido. Fico pensando se tudo isso teve alguma ligação com a descoberta daquela imagem de Exu no terreno. Talvez fosse usado para feitiçaria ou algum tipo de ritual, algo que nós, moradores, nunca percebemos. Com o tempo, as autoridades intervieram, limparam o lugar, removeram o mato alto, instalaram placas de venda e, algum tempo depois, construíram um condomínio ali. Ouvi dizer que as casas demoraram a ser vendidas. Muita gente comentava que o ambiente parecia pesado e que seria preciso investir bastante para torná-las habitáveis. Não sei se isso tem alguma conexão com aquele altar, com a estranha silhueta que vimos ou com os possíveis rituais realizados ali, longe dos olhos curiosos.
Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Prefiro manter minha identidade em segredo, então pode me chamar de Lily. Sou da Colômbia e essa é a minha história. Tudo aconteceu quando eu tinha 13 anos. Naquela época, eu era apenas uma garota cheia de inocência. A situação em casa não era simples. Meus pais tinham se separado há pouco tempo e meu pai quase nunca dava as caras. Às vezes passava anos sem aparecer e quando vinha, ficava só uns 2 dias, agindo como se estivesse tudo normal. Minha mãe evitava falar sobre ele, mas era claro que sua ausência a machucava. Para mim, era difícil aceitar aquela realidade, mas eu preferia não questionar. Escolhi focar nos estudos e ajudar minha mãe com o que fosse possível, tentando superar aqueles dias complicados. Certo dia, meu pai chegou de surpresa. Ele apareceu sorrindo, mas aquele sorriso não parecia natural. Tentava ser amigável, mas nossa relação já estava desgastada demais. Ele trouxe um presente dentro de uma sacola amassada. Assim que vi, imaginei que ele estivesse tentando compensar algo com aquele gesto. Quando abri, encontrei um boneco de pano em forma de cavalo, marrom como os cavalos do rancho do meu avô. Não achei o boneco bonito, mas agradeci e prometi que o colocaria no meu quarto. Naquela mesma tarde, ele foi embora, e eu não o vi novamente por muitos anos. De início, coloquei o boneco em uma prateleira perto dos meus cadernos. Nem dei muita atenção a ele, até minha mãe começar a dizer que sentia algo estranho vindo daquele brinquedo. Ela falava que havia algo desconfortável nele, como se tivesse uma presença incômoda. Achei que era só imaginação dela, reflexo da tensão que vivíamos. Para deixá-la mais tranquila, falei que guardaria o boneco numa gaveta, longe da vista dela. As semanas passaram e coisas difíceis de explicar começaram a acontecer. Uma noite, depois de um longo treino escolar, cheguei exausta. Jantamos algo simples e fomos dormir. Minha mãe e eu dividíamos o mesmo quarto. Ela dormia em uma cama ao lado da minha porque a casa era pequena. Assim que apaguei a luz, senti o ambiente mais pesado, como se algo invisível estivesse ali. Algumas horas depois, enquanto dormia, fui despertada por um ruído suave e pela movimentação da minha mãe, que parecia assustada. Tentei ignorar, mas ela me tocou no ombro, claramente preocupada. Quando consegui abrir os olhos, vi que ela apontava para o chão ao lado da cama. Sem dizer uma palavra, ela me mostrava algo. O cavalo de pano estava ali no chão, embora eu tivesse certeza de que ele estava guardado na gaveta. Não fazia sentido. Minha mãe, visivelmente desconfortável, pegou o boneco com cuidado e o colocou sobre uma cadeira no outro lado do quarto. Voltei a dormir inquieta, tentando entender como ele havia saído de onde deveria estar. No dia seguinte, decidi investigar. Revirei a gaveta para verificar se tinha deixado ela mal fechada, o que poderia ter feito o boneco cair. Mas tudo estava em ordem e a gaveta bem trancada. Tentei não pensar mais nisso. Algumas noites depois, por volta da meia-noite, acordei com um som vindo da parede atrás da minha cama. Era um barulho ritmado, como batidinhas leves, parecendo alguém chamando com cuidado. Assustada, puxei as cobertas para cima, tentando me convencer de que era apenas o vento ou algum galho roçando na parede. Tentei me forçar a dormir, mas minha mãe de repente acendeu a luz. Trocamos um olhar, e ficou claro que ela também tinha escutado os ruídos. Levantei da cama, fui até a janela e afastei a cortina para tentar entender o que acontecia lá fora. Só vi o pátio mergulhado na escuridão, mas, por um instante, me pareceu notar algo se movendo. Fiquei imóvel, sem saber o que pensar. Apaguei a luz para tentar enxergar melhor. Assim que meus olhos se ajustaram, não havia mais nada. Resolvi me deitar novamente, mas a tranquilidade já tinha ido embora. Nos dias que se seguiram, aquela sensação de desconforto no meu quarto ficou ainda mais intensa. Eu me sentia desprotegida naquele espaço. O cavalo de pano continuava guardado, mas, para meu espanto,
Às vezes aparecia em lugares diferentes de onde eu sabia que o tinha deixado. Decidi não falar nada para minha mãe. Não queria aumentar a preocupação dela. Mesmo assim, a angústia crescia e a ideia de me livrar do boneco passou pela minha cabeça. Pensei em queimá-lo ou jogá-lo fora, mas um medo inexplicável me paralisava. Era como se enfrentar o boneco fosse enfrentar algo ainda maior. Chegou um momento em que não consegui mais guardar aquilo só para mim. Contei tudo à minha mãe. Ela ficou séria, refletindo, e disse que já desconfiava que o boneco tivesse algo ruim associado a ele. Falou sobre quando meu pai trouxe o presente e mencionou um boato. Aparentemente, a nova parceira do meu pai não gostava de nós. Minha mãe acreditava que aquela mulher poderia ter feito algo com o boneco para nos prejudicar. Eu não sabia no que acreditar. A dúvida e o medo me deixavam vulnerável. Como algo tão simples poderia ser capaz de causar tanta perturbação? Naquela noite, à meia-noite, ouvimos batidas ainda mais altas na janela. Era como se alguém estivesse realmente tentando chamar nossa atenção. Me levantei com o coração acelerado e minha mãe ficou ao meu lado em silêncio, mas claramente assustada. Tomando coragem, puxei a cortina. O que vi me deixou em pânico. Do lado de fora, no chão do pátio, estava o cavalo de pano. Ele estava completamente destruído. O enchimento saía pelas costuras rasgadas e parecia ter sido arrancado à força. O mais estranho era que ele deveria estar no meu armário trancado e não havia nenhuma maneira de alguém ter colocado o boneco lá fora. Cansada e sem saber o que mais fazer, minha mãe pegou o boneco com cuidado. Colocou-o em um saco plástico e deu várias voltas para amarrá-lo bem. Depois, o colocou dentro de uma caixa de papelão que estava na cozinha. Passamos o restante da noite sentadas na sala, com todas as luzes acesas, longe das janelas. Não conseguimos dormir. A única coisa que queríamos era nos livrar daquela coisa de uma vez por todas. Na manhã seguinte, minha mãe decidiu se desfazer do boneco. Levou-o até uma vizinha que recolhia roupas usadas e brinquedos para reciclar. Achamos que dessa forma estaríamos livres daquilo para sempre. Nos dias que vieram, aos poucos fomos recuperando alguma paz. Mesmo assim, de vez em quando eu acordava assustada, achando que ouvia batidas na parede. Aquela calma só foi completamente rompida alguns anos depois. Reencontrei a vizinha em uma visita e enquanto conversávamos ela mencionou o boneco. Disse que se lembrava bem dele, pois tinha causado muitos problemas. Contou que percebeu que o brinquedo carregava algo ruim, uma espécie de magia feita com más intenções. Comentou que, após recebê-lo, eventos estranhos começaram a acontecer na casa dela. Até que, um dia, o boneco simplesmente desapareceu. Atualmente tenho 24 anos e vivo em outra cidade. De vez em quando retorno para visitar minha mãe e ocasionalmente aquela época volta à conversa. Evitamos falar muito sobre isso, porque é algo que ainda nos causa desconforto. Mesmo assim, algumas perguntas continuam sem resposta dentro de mim. Talvez não seja uma história que provoque tanto medo em quem escuta, mas para mim foi algo muito marcante. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.